esses dias eu conversando com um amigo, disse, Davi, eu comecei a acompanhar teu canal e, cara, eu não achava que a gente estivesse tão próximo do fim do mundo como agora eu penso que estamos. É muita coisa absurda acontecendo no mundo. Como já dizia Padre Inciso. Pessoal aqui, né, família, do Nordeste, muitos são católicos, então tem isso. Não, o Padre Cícero já falava que ia aparecer essas coisas, que a gente ia ver muita coisa, né? Inclusive tem uma história sombria, né, por trás do Padre Cícero, né? Mas isso é tema para outro vídeo. O que vale, família, é que quem está despertando agora, né, que se depara com esses assuntos, fica realmente chocado. É uma pena que a gente hoje não possa mais fazer aqueles vídeos. Por exemplo, tem muita gente que pergunta, Davi, detalhe quem são as 13 famílias. Não dá mais para fazer isso, família. Entra como calúnia e difamação. Porque se você acha alguma coisa, certo? E você pensa em voz alta, não tem problema. Mas se outras pessoas estão ouvindo o que você disse e dizendo, olha, faz sentido, aí começa a ter problema. Aí começa a ter perseguição. E antes as pessoas diziam justamente isso. É o que eu me lembro sempre, né? Que a gente chama até carinhosamente de intelejumentos, que eram os haters. Eles diziam, olha, tudo que vocês falam é mentira. E a prova disso é que, se fosse verdade o que vocês falam, o sistema já tinha tirado vocês. Se existe mesmo esse governo oculto, essas 13 famílias, eles não iam deixar vocês falando. E aí eu pergunto a vocês, o que é que aconteceu com Alex Jones? O que é que aconteceu com tantas e tantas páginas, canais, blogs e etc. Aí eu pergunto, cadê esse povo, né, que fazia esse questionamento? Porque tá aí, meus irmãos. E quando você vê uma notícia dessa aqui, enviada pelo nosso querido irmão Lucas França, mais uma dica do nosso irmão Lucas França, que hoje tá que tá. Obrigado, meu irmão. Você vê que de fato a gente tá chegando àquela mesma sociedade que se tinha em Sodoma e Gomorra e na antiga Babilônia. A mesma forma de pensar e se comportar. As velhas práticas estão voltando como coisa moderna. Renato Russo disse em uma das suas músicas que eu vejo um museu de grandes novidades. É exatamente isso. Quem já leu a Bíblia, ou pelo menos procurou saber um pouco mais sobre essas civilizações pagãs, já sabe o tipo de prática, como é que eles viam, por exemplo, a intimidade do ser humano. Não tinha limites, literalmente. Quem trouxe esses limites, essas regras, foi o próprio Deus, através dos seus profetas e principalmente através do seu próprio Filho. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra, com a Babilônia, para ficarem de exemplos a toda a humanidade que Deus não queria certos comportamentos para nós humanos. E que muitos desses comportamentos fazem mal até mesmo para o nosso corpo. Mas hoje você tem profissionais sendo silenciados, especialistas, psiquiatras, impedidos de oferecer certos tratamentos. E dessa forma a agenda oculta continua avançando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E é isso que essa matéria mostra, ela está na revista Oeste. Está aqui o título para você ver, né? Tudo que a gente fala aqui sempre é baseado em alguma notícia, em algum fato, justamente para que o nosso raciocínio não seja taxado de teoria da conspiração, porque é dessa forma que eles conseguem descredibilizar o trabalho de muitos. E eu repito, tenho muita saudade dos bons canais que tinham aqui, das páginas que eu entrava, sumiram todos. E o raciocínio do pessoal era muito bom, era muito certo. Hoje está se comprovando, inclusive, mas acabou que, por não ter, né, um lastro, olha, isso aqui é baseado nisso que aconteceu. Alguns até tinham, outros não, mas boa parte acabou sumindo de uma forma ou de outra. A gente sabe que isso também vai acontecer conosco, mas, enfim, até agora Deus vem nos defendendo e nos protegendo, e a gente se apega a Ele e vai seguindo em frente, né, família? Então tá aqui, ó. Colômbia propõe descriminalizar o incesto. Governo falou em estabelecer limites à perseguição do Estado a comportamentos que realmente não prejudiquem a sociedade. Então você imagina, ele está dizendo aqui que é uma perseguição do Estado. Então você vai ver uma filha dizer que está casada com um pai, o sobrinho com a tia, e se você falar alguma coisa vai ser classificado como perseguição do Estado. Como eu disse para vocês, meus irmãos, essa agenda só avança. Elas são pautas de grandes grupos e vocês já imaginam. E esses grandes grupos têm muita força porque são patrocinados por grandes empresas, até como a Coca-Cola. Em matérias mais antigas, quando a gente podia dar nome aos bois, nós mostramos um certo acionista, um certo sócio de uma grande empresa, e ele pegou todo o patrimônio dele, já em fim de carreira, já perto de ir dessa para uma pior no caso dele, né? Porque o
cristão verdadeiro vai dessa para uma melhor, mas esses caras vão dessa para uma pior. E aí ele pegou tudo que ele tinha e passou para uma dessas causas. O Titio Bill já fez muito disso, já doou boa parte também do que ele apurou, né, os trilhões que ele tem, já deu para certas instituições, até tem o nome dele, uma delas. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, como eu disse para vocês, dar nome aos bois é complicado. Mas aqui, ó, dá uma olhada na cara desse homem. Ele é o presidente recém-possado da Colômbia, Gustavo Petro, né? E aí o ministro desse homem, que é de extrema esquerda, é o ministro da Justiça da Colômbia, Neto Osuna. Ele apresentou ao parlamento um projeto de lei para descriminalizar o incesto entre maiores de idade. Começa assim. O que estamos propondo a eliminar é que duas pessoas, ambas adultas, que consentem livremente em fazer intimidade juntas, sejam enviadas para a prisão, disse Osuna, em entrevista à Blue Radio, no começo deste mês. Atualmente, a legislação colombiana pune parentes em primeiro grau de consanguinidade que tenham relações íntimas, com penas de até 6 anos de reclusão. É preciso estabelecer no direito penal típico de uma sociedade liberal alguns limites à perseguição do Estado, a comportamentos que realmente não prejudiquem a sociedade. Veja, as sociedades, em geral, a maior parte delas, ela foi fundada com bases cristãs. E criar leis que permitem uma coisa dessa, um absurdo desse, ao mesmo tempo você promove e incentiva que outros que estavam pensando em fazer, façam. Porque as críticas, é a própria lei. Se você perguntar aqui quantos foram presos por causa dessa lei, ele não tem o dado para passar. Ele não quer passar o dado. É a mesma coisa agora que estão falando. Você sabe que teve um doente, né, agora, que tirou a vida em um bar, né, de várias pessoas porque perdeu no sinuca. Aí estão usando esse caso como vitrine para banir de vez os cacos, né? As pessoas que têm autorização ali, ter sua arma pela prática esportiva. Então estão usando esse caso, como eles não têm dados para apresentar, por exemplo, para dizer, olha, aumentou tantos por cento os crimes, uma arma de fogo, por exemplo, eles não têm esses dados para apresentar de aumento. Muito pelo contrário, cada cidadão de bem que tem o direito à defesa, ele se torna mais um agente de segurança na rua. Vai ter sempre um desequilibrado no meio? Vai. Mas quando você coloca na balança, o Estado ele tem que trabalhar com dados. Quando você coloca na balança, você vê que o que acontece é a diminuição. E mesmo esses esquentadinhos, se ele souber que todos os outros também têm, ele já não vai ser tão esquentado ainda. Por isso é que tem que facilitar o acesso. Porque se você deixa restrito, aí o cara sabe que só ele tem, ele fica mais valente. A ideia é que cada pessoa de bem, que não tem históricos de crime, né, que passe pelos testes, todas as exigências da lei, possa se defender. E fazendo isso, a criminalidade baixa. É o que os dados mostram. Então, como não tem, usa-se aquele caso. É a mesma coisa aqui. Eles não têm os dados para dizer, olha, tantos milhões de pessoas estão sendo presas porque estão se amando. Eles não têm, né? Eles não têm esses dados. Mas eles querem usar isso, até porque a idade, ó, esse trecho aqui é importante você saber, não é? Porque muita gente pode estar dizendo, mas se os dois são maiores de idade, lembre que estamos falando de Colômbia, tá certo? Então preste atenção. Na Colômbia, a idade para o consentimento íntimo, certo? Que é considerado uma opinião adulta, é de 14 anos. O ministro não especificou o que aconteceria no caso de uma relação incestuosa entre um adulto e um jovem entre 14 e 18 anos. Meus irmãos, a grande verdade é que um pai que quer ficar com uma filha, ele é um abusador. Ele não respeita as leis de Deus e ele não respeita a própria família. Porque as pessoas temente a Deus, só de ouvir falar nisso, principalmente quem é pai, que tem filhas, tem aquele carinho, aquele amor de pai, sente um embrulho no estômago. E um cara que quer ter, né, essa tal relação, já tinha um cara aqui logo no começo da plataforma, quem lembra aí do camarada, que ele fazia o canal dele fazendo vídeos defendendo que o pai deveria ser o primeiro, né, a ter a relação com a filha. O cara falando isso, esse absurdo. É óbvio que o YouTube baniu o cara, baniu o canal dele e ele foi responder na justiça por esse absurdo, né? Mas veja que devagarzinho vai chegando lá, ó, porque a idade mínima lá é 14 anos. Lembre de você, meu irmão, com 14 anos. Eu com 14 anos, meu irmão, tava assistindo Cavaleiro do Zodíaco. E você, meu irmão, como era a sua mente comparada a de hoje? Quer dizer, é colocar um alvo nos adolescentes
principalmente aqueles que sofrem algum tipo de abuso, é colocar um alvo nas costas dele, é legalizar isso. Não tem pra onde correr. Não precisa nem você fazer uma pesquisa muito longa, meu irmão. É só parar pra pensar como quem pensa numa coisa dessa é. Sem máscara, de verdade. Então o ministro da Justiça da Colômbia argumentou haver diferenças entre o incesto e outros direitos íntimos. Não é violência, nem atos abusivos, nem atos com menores, disse ele. Se o incesto for com uma criança, aí sim é violação aqui, né? A proposta polêmica do governo de extrema esquerda chocou a sociedade, sobretudo os conservadores. O governo propõe eliminar o incesto como crime. Reagiu no Twitter Ernesto Macias, ex-presidente do Senado pelo partido da direita, Centro Democrático. Uma mensagem nefasta para as famílias e um estímulo macabro para esse pessoal, né, que já comete absurdos. A palavra aqui que tá são outras, né? Em várias ocasiões aqui vocês sabem que eu tenho que mudar. Mas é isso, família. Então, lembrando do meu amigo aqui, né, que começou a ver os vídeos e despertou. A pessoa que realmente começa a... E eu digo a mesma coisa para todos que chegaram agora, sejam bem-vindos. Mas a pessoa que chegou agora, ela acha que de fato é o fim do mundo. Porque o cara vê tanta coisa absurda sendo proposta, indo pra lei. Porque, família, eu até conversava isso, eu não sei se eu já expliquei isso pra vocês. Muita gente já me questionou dizendo assim: Davi, você acha que existia mesmo uma cidade santa? Né? Como é falado ali na época de Davi e tal, uma cidade santa. Como é que uma cidade pode ser santa? Aí, meu irmão, eu já disse isso aqui. O problema não é a cidade não ter pecados. O ser humano ele já nasce do pecado. A questão é a consciência desse pecado. Sabe, é o cara que falha, que ele erra, mas no outro dia ele fica indignado pelo que ele mesmo fez, ele se sente mal pelo que ele fez. Então a cidade de Davi era cheio disso. A mulher que entrava na vida, né, que tinha que vender o corpo para sobreviver, porque não tinha emprego para ela, não tinha outra coisa para ela fazer, ela era forçada a isso. Os empregos, as profissões eram tudo feitas por homens. Então ela não tinha outra maneira de sobreviver a não ser vender o corpo. Então ela vendia o corpo, mas ela tinha a maior vergonha de fazer isso. Ela sabia que aquilo ali não era certo. Então, quando ela chegava numa venda no supermercado, que tinha uma mulher casada dentro, ela não entrava. E se tivesse no meio das compras, ela saía e depois terminava essas compras. Porque ela mesma não se sentia digna de estar no mesmo ambiente. Então é isso, família. A vergonha na cara. Sabe? Reconhecer que o errado é errado e que o certo é certo. Hoje, cada vez mais as séries, e eu vejo os caras analisando também, os especialistas em séries, dizendo isso. Ah, eu adorei essa série porque ela mostra que não existe o bem absoluto nem o mal absoluto. Isso é um absurdo. O bem é sempre bem, o mal é sempre mal. Você pega um indivíduo que comete o mal e você tenta fazer o bem com ele, mais cedo ou mais tarde ele volta a fazer o mal. Se ele não reconhece, se ele não se arrepende dos atos, ele vai fazer. A única coisa que torna a pessoa nova criatura é de fato o arrependimento. E o arrependimento vem de nunca mais fazer aquilo ali. Se a pessoa diz que se arrependeu e faz de novo, ela não se arrependeu. A questão é essa. Então fazem essa confusão toda para criar um sistema de libertinagem, que é a lei que Aleister Crowley, que dizia ser o papa do próprio Ra-Satã, e ele dizia que fazeres o que tu queres, pois há de estar na lei. Ou seja, quem vai fazer a lei é você. O que Deus quer para a humanidade, aquele que nos construiu, nos fez, nos deu a vida, não interessa nessa questão. E eu pergunto a você, você concorda com isso, meu irmão? Aí também está a explicação para quem fala: nossa, Davi, as cidades hoje têm muito mais pecados do que Sodoma e Gomorra, do que a Babilônia. E por que que Deus foi tão severo com eles? Deus foi tão severo para servir de exemplo para nós. Deus é Deus da vida, e da vida eterna. Com certeza aquele povo teve a punição, e os pecados deles, como eles se viram de exemplo para o mundo, com certeza devem ter sido amenizados. E eu digo devem, né? Porque eu não sou Deus para ter certeza. Agora, não faz sentido Deus fazer mais isso quando ele já fez os exemplos. Agora cada um responderá pelos seus próprios atos. E quando a gente, família, vê essas coisas acontecendo e nem sequer tem coragem de falar e dizer: olha, tá errado, eu não concordo com isso, aí a gente acaba sendo conivente. Felizmente, esquerda e direita trabalham para o sistema, mas é a esquerda que adianta os planos da elite muito mais do que a direita. Esquerda e direita são braços do mesmo sistema, uma trabalha endividando, a outra vendendo para pagar essa dívida, mas o fato é que a esquerda ataca muito mais, porque ela, além de falir as nações,
ela ainda também traz uma falência moral, que é isso que acontece com os governos de esquerda. Uma verdadeira falência moral, além da econômica. Enfim, vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que você deixe o seu comentário, o seu ponto de vista, o que é que você sente, né? Principalmente você que é pai, você que é mãe, né? Saber que um país quer legalizar dessa maneira, né? Ainda um país que tem como maior idade 14 anos para ter, você sabe. Enfim, fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e que Deus proteja as nações e a sua família. Fiquem com Deus e um abraço e fui!